Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Hoje sou somente eu, a Bruna. A Fabi anda com pouco tempo, que nem a gente tinha comentado na semana passada. Então ela não conseguiu participar desse episódio. Mas a gente tá se planejando agora e produzindo os roteiros. A gente vai gravar antes para conseguir lançar tudo certinho para vocês. Então, hoje não tenho recados, então vamos direto para o caso. O ano é 2014 e desde janeiro mulheres estavam sendo mortas em Goiânia. Em abril, um áudio viralizou no WhatsApp e nele um homem dizia que tinha um serial killer na cidade que matava mulheres sem motivo nenhum. O áudio dizia o seguinte, abre aspas, tem um serial killer solto em Goiânia. É um serial killer mesmo. Ele tem uma moto preta e um capacete preto. Em qualquer lugar, seja lugar que tem muitas mulheres, estabelecimentos, residências, enfim. Ele aborda as pessoas na rua e pede o celular armado. Quando a menina vai dar o celular, ele atira na menina, ele não rouba e foge. Ele já matou 12 meninas aqui em Goiânia. Geralmente os ataques estão acontecendo no Jardim América, Sudoeste e na Nova Suíça. Fecha aspas. Então o pânico estava se instalando nos moradores de Goiânia. A polícia tentou desmentir o boato de que tinha um serial killer à solta, e eles não tinham certeza de que as mortes estavam todas ligadas, e eles também não queriam que as pessoas entrassem em histeria coletiva. Mas o áudio estava certo, e o número de vítimas era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O Thiago Henrique Gomes da Costa, ele nasceu no dia 4 de fevereiro de 88, em Goiânia. O pai dele abandonou a família quando ele ainda era bebê, então ele foi criado pela mãe, que tinha só 17 anos quando ele nasceu, e pelos avós maternos. A Sônia Gomes da Rocha, que era a mãe dele, ela trabalhava todos os dias como empregada doméstica, e então ela deixava o Thiago e o irmão mais novo com os avós. Ela teve que escolher entre ser uma mãe presente e sustentar a própria família. O Thiago, ele conta que ele foi abusado por um vizinho quando tinha 11 anos, e o que teria deixado ele traumatizado. Ele era visto como um jovem tímido e que não chamava atenção ou despertava suspeita. Ele também foi vítima de bullying e relaciona as diversas desilusões amorosas que ele teve com uma raiva latente que só crescia e que se tornou o motivo de seus mais de 39 assassinatos. O Thiago, então, ele descobriu que matar era um jeito de curar a raiva que ele tinha. Ele conta que começou a matar em 2011. Os seus alvos, num primeiro momento, eram moradores de rua, prostitutas e travestis. A primeira vítima dele foi o jovem Diego Martins Mendes, que tinha só 16 anos. O Diego estava num ponto de ônibus quando ele foi abordado pelo Thiago, e o Thiago fingia ter interesse nele. Ele atraiu o Diego até uma mata próxima e estrangulou. Seu corpo foi abandonado no local e nunca mais foi encontrado. Então o Thiago manteve um padrão para as primeiras vítimas. As prostitutas eram esfaqueadas, os moradores de rua eram mortos a tiros e homossexuais e travestis eram estrangulados. Para quem não conhece, o blog O Aprendiz Verde, ele é um site gigantesco que tem só coisas sobre crimes. Então, para quem não conhece, eu indico muito, eles fazem um trabalho bem legal. E provavelmente quem é ligado em True Crime, essas coisas, já conhece eles. Eles fazem um trabalho maravilhoso, então eu sempre indico. Em 2013, esse blog, eles fizeram um dos seus famosos posts de retrospectiva. Eles listam os 101 crimes mais notórios de cada ano. Então, em 2013, na posição 91 está o extermínio de moradores de rua em Goiânia. Em um ano, 48 pessoas em situação de rua foram assassinadas na cidade. Eles chamam a atenção para o descaso da mídia e das autoridades policiais sobre os casos. A teoria da polícia era de que as vítimas eram usuárias de crack e haviam morrido por brigas entre si ou por traficantes. O Aprendiz Verde até pergunta: há um serial killer nas ruas de Goiânia ou é um grupo de extermínio? Limpeza social ou realmente as mortes têm a ver com o uso de drogas? Então, não se sabe quantas dessas pessoas em situação de rua foram vítimas do maníaco de Goiânia, que é como o Thiago ficou sendo conhecido, mas a sociedade só começou a se preocupar quando mulheres jovens, sem fichas criminais, começaram a morrer. E o boato de que um homem numa moto e capacete preto atirava em mulheres sozinhas na rua se espalhou, enquanto o número de vítimas crescia. Entre janeiro e março de 2013, a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios de Goiânia recebeu 2 cartas
de alguém que se dizia um serial killer autonomeado Facada. As cartas datavam de um ano antes. A carta dizia, abre aspas, cara polícia de Goiânia, veio através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto, sou um assassino em série, ou se preferir podem me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento certamente fui eu. Não tente me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado Facada. Fecha aspas. Como a taxa de crimes na época era muito alta, em Goiânia a polícia não tinha recurso suficiente para averiguar a carta, e também eles achavam que era só alguém querendo chamar atenção e acabaram ignorando. Essa carta foi arquivada. Só um ano depois é que eles descobriram quem é que tinha mandado. Então, de janeiro a outubro de 2014, mais de 20 pessoas foram executadas em locais públicos, e em sua maioria as vítimas eram mulheres. Todas as vítimas foram encontradas com seus objetos de valor, o que descartava a hipótese de assalto. Aquele áudio que eu comentei no início acabou se espalhando e as pessoas andavam com medo do homem da moto preta. Ele se aproximava das vítimas, anunciava um assalto e quando elas procuravam pelo celular ou pela carteira, eram atingidas por tiros. E aí ele fugia sem levar nada. Eu vou falar de algumas das vítimas que foram confirmadas como assassinadas por Thiago. A lista é muito grande. Não daria para eu falar de todos aqui, mas eu vou citar alguns, para vocês terem noção de como era o modus operandi dele. Juliana Neubia Dias, ela tinha 22 anos, e no dia 26 de julho de 2014 ela estava no carro com o namorado quando eles pararam em um semáforo. O motoqueiro se aproximou e atirou nela no banco do passageiro. Carla Barbosa de Araújo, ela tinha 15 anos, e em 23 de maio de 2014 ela andava na rua com a irmã, quando elas foram abordadas por um homem em uma moto. Quando ele pediu o celular e a Carla disse que não estava com o aparelho, ela foi atingida com um tiro no peito. Bárbara Luísa Ribeiro da Costa, ela tinha 14 anos. Em 18 de janeiro de 2014, ela tinha acabado de sair de um salão de beleza, onde ela tinha tirado a sobrancelha, porque ela estava se preparando para as fotos do aniversário de 15 anos dela, que ia acontecer em poucos dias. Ela estava sentada em um banco da praça, esperando a avó, quando foi atingida por um tiro no peito disparado por um motociclista. Janaína Nicásio de Souza, de 24 anos. Ela, em 8 de maio de 2014, ela estava com um amigo em um bar, quando um homem desceu de uma moto, caminhou em direção dela e atirou. Michel Luiz Ferreira da Silva, ele tinha 27 anos, e em 12 de dezembro de 2012, o Michel dormia em um estacionamento, e quando um homem de moto se aproximou e atirou nele. Então, todas essas vítimas era a mesma situação. Elas estavam em lugares públicos e um homem numa moto ou se aproximava, descia da moto e atirava, ou ele parava e anunciava assalto, e aí atirava também. Além de várias pessoas em situação de rua, né, que estavam dormindo, geralmente ele vinha à noite, passava de moto, parava, descia e atirava na cabeça deles. Então, uma dessas vítimas foi no dia 2 de agosto de 2014, que foi a Ana Lídia Gomes. Ela tinha 14 anos e ela estava sentada em um ponto de ônibus quando foi atingida por um tiro no peito. Como ela foi executada à luz do dia, o caso acabou gerando revolta na população. Então, as pessoas começaram a cobrar a polícia para que eles agissem. Antes disso, alguns políticos já estavam se mobilizando, né, com organizações de direitos humanos por esses extermínios de pessoas moradores de rua. A deputada Maria do Rosário foi uma que também tentou federalizar esses crimes para chamar atenção e trazer mais recursos para a polícia para poder investigar. Mas aí nessa época que ela fez isso, esses casos acabaram diminuindo. Então eles não tiveram sucesso em federalizar esses crimes. Mas então, depois da Ana Lídia, uma força-tarefa foi criada e ela contou com 25 delegados, 95 agentes e 30 escrivães. Eles contavam 16 mortes feitas pela mesma pessoa. Essas de pessoas, mulheres atiradas em bar, né? E teve vigilantes também que foram mortos enquanto trabalhavam.
Comerciantes também que levaram um tiro em assalto, o cara anunciava assalto e já atirava. Então, dessas vítimas, eles contavam só 16. Mas a identificação era muito difícil. Um retrato falado até foi feito, eu vou postar no nosso site se vocês quiserem ver. Mas no próprio retrato falado também ele está usando capacete, então era quase impossível identificar quem era, porque a pessoa estava só de capacete, dá para ver só os olhos. E as motos usadas no crimes eram sempre roubadas ou tinham placas frias. Ele também colocava uma capa preta em cima do tanque da moto para cobrir a cor que ela era. Se não era preta, as pessoas iam identificar como uma moto preta porque o tanque estava coberto com uma capa preta. Então foi só em outubro de 2014 que a polícia conseguiu uma pista sólida. Uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio. Um homem chegou, anunciou assalto, mas a arma falhou quando ele ia atirar nela. E aí ele acabou fugindo depois de chutar ela na boca. No assassinato da Ana Lídia, que foi essa menina de 14 anos que gerou revolta, as testemunhas relataram que o primeiro tiro tinha falhado quando ele tentou matar ela. Quando ele matou ela, na verdade, né? Então os casos foram ligados e as câmeras da rua, da tentativa de homicídio, junto com uma multa de trânsito cometida por um motociclista perto de um dos locais dos crimes, eles ajudaram a fechar o cerco. O trabalho da polícia foi bem extenso, foram 200 pessoas que foram ouvidas, 576 placas de veículos foram analisadas, eles tinham também 300 horas de filmagem de câmeras de segurança que passaram por processos de melhoramento de imagem, e aí foram analisadas, e além de 50 mil fotos de infrações de trânsito. E depois desse trabalho todo, em 16 de outubro de 2014, o Thiago Gomes da Rocha, que era um vigia noturno de 26 anos, ele foi preso e foi levado até a delegacia para prestar depoimento. Ele não só confessou os assassinatos que eram investigados pela Força Tarefa, como também confessou ter matado pessoas desde 2011. O Thiago confessou 39 assassinatos. Depois a polícia diminuiu para 38 porque dizem que ele duplicou 2 crimes que ele tinha feito. Ele confessou 2 vezes o mesmo crime. Todas as vítimas dele eram tratadas por ele como números. Então ele falava a vítima número 15, número 16 e assim vai. Ele só conhecia os nomes no dia seguinte, quando ele assistia o noticiário para acompanhar as repercussões. O Thiago tinha feito testes psicológicos para portar armas no trabalho de vigilante que ele fazia no hospital, e ele passou sem problemas. Foi nesse trabalho que ele conseguiu a arma com que ele cometeria os crimes. Ele roubou uma das armas do armário dos vigilantes e escreveu uma carta aos chefes dele dizendo que ele e outros colegas de trabalho tinham descoberto que o armário fora arrombado e uma arma havia sumido. No trabalho, ele também acompanhava as mulheres que saíam do hospital tarde da noite, até os carros dela ou o ponto de ônibus, e dizia que era uma preocupação, pois um matador de mulheres estava solto na cidade. Um dia depois que ele foi preso, o Thiago então tentou suicídio. Ele cortou os pulsos na cela onde ele estava preso, e quando ele foi questionado sobre isso, ele disse que tinha sido apenas cortes superficiais, que ele não tinha tentado se matar realmente. Enquanto ele esteve preso, a atitude dele era bem violenta. Além dessa tentativa de suicídio, ele agrediu um jornalista e ele estava revoltado por ter sido pego. Ele não demonstrava arrependimento, ele estava bravo porque ele havia sido descoberto. Quando os julgamentos começaram, então, o comportamento dele mudou completamente. Ele ficava de cabeça baixa, quase não respondia às perguntas e ele demonstrava arrependimento pelos crimes. Uma junta médica do Tribunal de Justiça de Goiás avaliou ele e o diagnóstico no laudo é de psicopatia. Ele foi considerado imputável, que quer dizer plenamente capaz de responder pelos seus atos. Para os psiquiatras, ele conseguia entender o caráter lícito dos fatos e eles apontaram que a pontuação verificada é compatível com o transtorno global de personalidade, indicativo de traços psicopáticos e maior sujeição à reincidência. O laudo também dizia que o Thiago tem pouca possibilidade de responder aos tipos de intervenção medicamentosa, o que inviabiliza os resultados no caso de internações. Então, ele não mesmo se ele fosse internado para tratamento, não teria resultados com medicamentos. Outro trecho do laudo também diz, abre aspas, fica claro e marcante nos crimes a premeditação do intuito. Escolhe as vítimas a esmo e sem motivações aparentes, já que não há um perfil totalmente definido.
Ou seja, os crimes ocorrem por vontade própria, sem influência de nenhuma doença mental. Fecha aspas. O Thiago até escreveu uma carta para apresentar para um dos júris e para o juiz, mas a carta acabou sendo um tiro no pé, porque ele se dizia arrependido, mas ele não dizia que ele havia matado pessoas ou que ele tinha se arrependido por ter matado alguém. Ele tratava aquilo tudo como se fossem crimes menores, como se ele tivesse furtado um celular ou, sei lá, pegado o dinheiro que caiu no chão, enfim. Ele não tratava aquilo com a seriedade que deveria ser tratado, e acabou então que as pessoas acabaram julgando ele mais duramente por conta disso. Ele passou então por 31 julgamentos entre os anos 2015 e 2017. Em 3 deles, ele foi absolvido por falta de provas, mesmo tendo confessado os crimes, porque ele voltou atrás no depoimento e afirmou que a polícia empurrou algumas mortes para ele, que ele não tinha feito tudo aquilo. A soma de todas as penas é de 656 anos em regime fechado. Os crimes do Thiago também foram um dos incentivos para a aprovação da lei de feminicídio no Código Penal brasileiro. Esse caso ele foi noticiado também internacionalmente, porque é um serial killer bem prolífico, né? 39 vítimas que se tem conhecimento. Não se sabe quantas das outras que ele matou, né? Também que não foram atribuídas a ele. Todas essas pessoas em situação de rua, as prostitutas, as travestis que também faziam programa. Enfim, assim, não dá para ter ideia de quantas pessoas ele realmente matou. E por isso esse caso, ele é bizarro ele não ter tanta atenção assim, porque ele ficou conhecido até lá fora como um dos serial killers, né, mais letais de todos, e aqui no Brasil a gente não escuta tanto sobre ele. Mas é isso, gente. Eu, como eu estou sozinha, não tem alguém para me parar, eu falo muito rápido, então esse roteiro estava enorme, mas eu consegui deixar ele curtinho, porque eu falo rápido demais, não tem ninguém para me parar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira tem mais um mini episódio. Espero não tão mini como da última vez, ficou muito curto. Vou tentar fazer um pouquinho maior. E até a próxima.